Hoje você vai aprender por que roer as unhas é quase como lamber maçanetas, os perigos de segurar um espirro, por que cotonetes frequentemente entopem os ouvidos em vez de limpá-los, como a água pura pode ser mortal, por que fones de ouvido podem danificar sua audição sem dor ou aviso prévio, e muitas outras coisas estranhas que fazemos com nossos corpos todos os dias. Vamos começar com um hábito que parece inofensivo até você perceber o que realmente está entrando na sua boca. O nono hábito é roer as unhas. À primeira vista, parece apenas um hábito nervoso. Você está perdido em pensamentos, nervoso, entediado, e seus dedos instintivamente procuram a boca. Mas se você imaginar por onde suas mãos passaram nas últimas horas, o hábito de repente se torna muito mais repulsivo. Seu celular, teclado, maçanetas, dinheiro, corrimãos, botões do elevador. Todas essas coisas passam pelos seus dedos, e então suas unhas vão direto para a boca, como se você estivesse dando aos germes uma passagem de primeira classe. Na medicina, esse hábito é chamado de onicofagia. Em uma revisão publicada em 2011, o psiquiatra Ahmad Ghanizadeh escreveu diretamente que roer as unhas pode danificar o tecido ao redor da unha, aumentar o risco de infecção e até prejudicar os dentes. E em 2025, a Cleveland Clinic explicou a mesma coisa de forma simples. Quando uma pessoa morde a pele e a cutícula ao redor da unha, cria pequenas feridas que facilitam a entrada de bactérias, vírus e fungos. Isso pode levar à paroníquia, uma inflamação dolorosa ao redor da unha, quando o dedo fica vermelho, inchado e latejante, como se tivesse decidido ganhar vida própria. E não é só isso. Seus dentes não foram feitos para serem usados como cortadores de unha. A pressão constante nos dentes da frente pode causar lascas, rachaduras, dor na mandíbula e danos na gengiva. A UCLA Health lista possíveis consequências de roer unhas como problemas dentários, lesões nos tecidos moles da boca, infecções fúngicas no leito ungueal e a transferência de bactérias dos dedos para a boca. Portanto, embora o hábito possa parecer insignificante, sua lista de consequências é como a de um vilão que há muito tempo finge ser inofensivo. Há um detalhe ainda mais preocupante. Em um estudo de 2019 publicado no Journal of Clinical and Experimental Dentistry, pessoas que roíam as unhas cronicamente apresentavam maior probabilidade de ter bactérias da família Enterobacteriaceae na boca. Em outras palavras, as unhas podem introduzir germes na boca que não deveriam estar lá. Isso não significa que todos que roem as unhas algumas vezes ficarão doentes imediatamente. Mas, se o hábito persistir, você estará abrindo a mesma porta suja repetidamente. O mais insidioso é que é difícil parar, não porque você seja fraco. Roer as unhas é frequentemente associado ao estresse, à ansiedade ou a um mecanismo automático de calma. O cérebro aprendeu um padrão: tensionar-se, levar a mão à boca, sentir-se melhor por um segundo. E quanto mais você repete isso, mais arraigado o hábito se torna. Então, embora você possa estar apenas roendo as unhas, na verdade está alimentando germes, danificando seus dentes, danificando sua pele e treinando seu cérebro para aliviar a ansiedade da maneira mais ineficaz possível. Mas o próximo ponto é ainda mais perigoso porque muitas pessoas fazem isso por educação. Elas seguram um espirro, sem perceber que estão transformando um simples reflexo em uma pequena explosão dentro da cabeça. Número 8. Segurar um espirro. A situação é familiar. Uma reunião silenciosa, um ônibus, uma fila, um cinema ou um momento em que há muita gente por perto. Seu nariz começa a coçar. Você percebe que um espirro alto está prestes a acontecer e decide impedi-lo corretamente. Você tapa o nariz, fecha a boca, se tensiona e, em vez de um atim normal, todo o ar fica preso dentro da boca. O problema é que um espirro não é apenas um som bonitinho que sai do nariz. É uma rajada repentina de ar, a tentativa do corpo de eliminar uma substância irritante. Se a saída estiver bloqueada, a pressão busca outras vias de escape. Ela pode atingir os ouvidos através das trompas de Eustáquio,
aumentando a pressão sobre os vasos sanguíneos, causando dor, congestão ou uma sensação desconfortável, como se a cabeça tivesse se transformado momentaneamente em um balão. Em casos raros, as consequências podem ser muito mais graves. Por exemplo, em 2018, médicos descreveram na revista BMJ Case Reports o caso de um homem que tapou o nariz e fechou a boca ao espirrar, o que resultou em uma laceração na faringe. Ele sentiu dor, sua voz mudou, seu pescoço começou a inchar e apareceu ar sob sua pele. Em outras palavras, o homem literalmente tentou segurar um espirro e criou um problema médico que parece um castigo por ser educado. Isso não significa que todo espirro reprimido vai te levar ao hospital. Na maioria das vezes, nada catastrófico acontece. No entanto, os médicos ainda desaconselham tapar o nariz e a boca ao mesmo tempo, pois isso transforma a liberação normal da pressão em uma loteria. É melhor espirrar em um lenço de papel, no cotovelo ou, pelo menos, de costas para as pessoas, em vez de prender essa mini explosão dentro da cabeça. Seu corpo não espirra para arruinar uma reunião. Ele está tentando expelir poeira, um alergeno ou outro irritante. E quando você fecha todas as portas com força, a pressão começa a atingir lugares onde não deveria. Então, da próxima vez que sentir vontade de engolir um espirro por uma questão de aparência, lembre-se: é melhor parecer barulhento por um segundo do que ter que explicar ao médico como você machucou a garganta com o próprio nariz. Agora, vamos falar de um objeto que se encontra em quase todos os banheiros e parece inofensivo, embora muitas vezes funcione como um pequeno ariete para os ouvidos. Número 7. Cotonetes nos ouvidos. Eles parecem ter sido feitos especificamente para limpar o canal auditivo. Um pequeno cotonete, algodão macio, tudo parece limpo e inofensivo. Mas é justamente aí que está o problema. Quando você enfia um cotonete fundo no ouvido, muitas vezes não remove a cera, mas a empurra ainda mais para dentro. É como tentar limpar a neve da entrada do apartamento empurrando-a para dentro. A cera de ouvido não é apenas um resíduo que o corpo esqueceu de remover. É um mecanismo de defesa. Ela ajuda a reter poeira, sujeira, germes e pequenas partículas, e o canal auditivo geralmente a remove gradualmente. A Academia Americana de Otorrinolaringologia, em suas diretrizes clínicas de 2017, recomenda especificamente que não se insira cotonetes ou outros objetos no ouvido, pois isso pode empurrar a cera para mais fundo, causar obstrução, danificar a pele do canal auditivo ou até mesmo perfurar o tímpano. Quando a cera se acumula profundamente, cria uma sensação de congestão, como se você estivesse ouvindo o mundo através de um travesseiro ou debaixo d'água. A audição pode ficar prejudicada e podem surgir ruídos, desconforto, coceira ou dor. Continuar a limpar o ouvido só piora a situação. É como tentar resolver um engarrafamento colocando os carros ainda mais perto uns dos outros. Existe também o risco de lesão. O tímpano é uma estrutura fina e delicada. Um movimento brusco, uma batida acidental, um espirro ou um susto, e o cotonete pode penetrar muito profundamente. Em um artigo publicado no The Journal of Pediatrics em 2017, pesquisadores estimaram que centenas de milhares de crianças nos Estados Unidos foram atendidas em prontos socorros durante um período de 21 anos, devido a lesões de ouvido causadas por cotonetes. Na maioria das vezes, essas lesões ocorreram durante a limpeza dos ouvidos. A regra aqui é simples. Você pode secar delicadamente a parte externa da orelha com uma toalha, mas é melhor não colocar a mão dentro do canal auditivo. Se você sentir obstrução, dor ou perda de audição, isso é uma emergência médica, não um remédio caseiro com cotonete. Seus ouvidos são muito melhores em se limpar do que você imagina. Agora, vamos a um fato que parece totalmente contraditório. Até mesmo a água, um símbolo de saúde e vida, pode se tornar perigosa se você beber muita água muito rapidamente. Número 6. Água em excesso. Estamos acostumados a ouvir: beba mais água, faz bem para você. E na maioria das situações do dia a dia,
a água é realmente necessária. Mas existe um aspecto perigoso que é menos comentado. Beber muita água em um curto período de tempo pode desequilibrar o nível de sais no sangue. Essa condição é chamada de hiponatremia e, em casos graves, pode ser fatal. A chave é o sódio. Ele ajuda a manter o equilíbrio adequado de fluidos dentro e fora das células. Quando uma pessoa bebe rapidamente uma grande quantidade de água, o sódio no sangue pode ficar muito diluído. Então, a água começa a entrar nas células, fazendo com que elas inchem. Isso é desagradável para muitos tecidos, mas é especialmente perigoso para o cérebro, porque ele está comprimido dentro do crânio. Não tem espaço para se expandir. A pressão arterial aumenta, causando dores de cabeça, náuseas, confusão, fraqueza, convulsões e, nos casos mais graves, coma e morte. Uma das tragédias mais famosas ocorreu em 2007, na Califórnia, durante o concurso de rádio Segure o Xixi para ganhar um Wii. Os participantes precisavam beber muita água e evitar ir ao banheiro para ganhar um Wii. Jennifer Strange, de 28 anos, morreu de intoxicação por água após o concurso. Este caso tornou-se um exemplo horrível de como apenas água, em condições inadequadas, pode ser mais perigosa do que parece. Reuters.com. Os atletas também correm riscos. Em 2005, o periódico The New England Journal of Medicine publicou um estudo com participantes da Maratona de Boston, no qual foi constatada hiponatremia em alguns corredores após a prova. Aqueles que ganharam peso durante a corrida, ou seja, que ingeriram mais líquidos do que perderam, apresentaram um risco particularmente elevado. Descobriu-se que, em corridas de longa distância, a desidratação não é o único perigo, mas também o extremo oposto: beber água em excesso por medo de não conseguir terminar a prova. Isso não significa que você deva ter medo de água. Para a pessoa comum, o princípio básico é simples: beba água regularmente, mas não se force a beber litros. Concentre-se na sua sede, no calor, no exercício físico, em como você se sente e na cor da sua urina, não em desafios estranhos ou na regra de que quanto mais, melhor. A água é necessária, mas o corpo prefere o equilíbrio. O próximo ponto é perigoso porque o dano é quase imediatamente imperceptível. Você está simplesmente ouvindo sua música favorita nos fones de ouvido, enquanto células dentro do seu ouvido podem morrer e nunca mais se recuperar. Número 5. Fones de ouvido. Parecem inofensivos. Pequenos alto-falantes nos seus ouvidos, sua música, podcast, jogo ou vídeo favorito, e você não está incomodando ninguém. Mas o problema é que o dano causado pelo som alto quase nunca é sentido imediatamente. Seu ouvido não começa a gritar: "Ei, estamos perdendo a audição!" Não há sangramento, dor aguda, nenhum alarme dramático. Você está simplesmente ouvindo uma música em volume alto, enquanto as células dentro do seu ouvido podem ser danificadas de forma irreparável. Dentro da cóclea, no ouvido interno, existem minúsculas células ciliadas. Elas convertem as vibrações sonoras em sinais que o cérebro interpreta como som. E aqui está a pior parte. O Instituto Nacional de Surdez e Outros Distúrbios da Comunicação, NICD, afirma explicitamente que, em humanos, essas células ciliadas não se regeneram. Pássaros e alguns anfíbios conseguem, mas, infelizmente, nós não. Se forem mortas pelo ruído, elas se perdem para sempre. O perigo depende não só do volume, mas também do tempo. O CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, e o NIOSH, Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, indicam que a exposição prolongada a níveis de ruído em torno de 85 decibéis é considerada um fator de risco para a perda auditiva. Fones de ouvido, no entanto, podem facilmente produzir muito mais ruído, especialmente se você aumentar o volume para abafar o som do metrô, da rua ou de um ônibus barulhento. Quanto mais alto o som, menos tempo leva para que ocorram danos. E este não é apenas um problema raro para os outros. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde,
alertou que aproximadamente 1/10 de bilhão de jovens corriam o risco de sofrer perda auditiva devido à música excessivamente alta, dispositivos de áudio pessoais e eventos ruidosos. E em 2022, uma revisão feita por Lauren Dillard e colegas foi publicada no BMJ Global Health. Eles estimaram que entre 0,67 bilhão e 1,35 bilhão de adolescentes e jovens adultos poderiam estar em risco devido à audição insegura. O mais insidioso é que os primeiros sinais são fáceis de ignorar. Um leve zumbido após ouvir música alta, uma sensação de congestão, a vontade de aumentar o volume, a frase "repita, não ouvi direito". Tudo isso pode parecer insignificante. Mas se as células ciliadas já estiverem danificadas, um aparelho auditivo não as trará de volta à vida. Ele pode amplificar o som restante, mas não ressuscitará o que está morto. Portanto, fones de ouvido com som alto não são um golpe espetacular para a sua saúde, mas sim uma dívida silenciosa que seus ouvidos pagam ao longo dos anos. Agora, vamos abordar algo que parece ainda mais inofensivo: uma pequena quantidade de luz à noite, que pode impedir seu cérebro de dormir como deveria. O quarto fator é a luz à noite. Um pequeno abajur, a tela do celular, a luz do carregador, um relógio digital, um poste de luz brilhando através das cortinas. Tudo isso parece trivial. O que uma luz fraca pode fazer enquanto você dorme? Você não está lendo sob um holofote, mas para o cérebro, a noite não se resume apenas ao tempo. A noite é um sinal. Está escuro, é hora de iniciar a recuperação, produzir melatonina e colocar o corpo em modo de sono. E a luz, mesmo que fraca, pode interromper esse sinal. Em 2011, Joshua Gulley, Stephen Lockley e seus colegas do Brigham and Women's Hospital e da Harvard Medical School publicaram um estudo no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, mostrando que a exposição regular à luz antes de dormir suprimia a produção de melatonina, atrasava seu início e reduzia sua duração em aproximadamente 1h30. Além disso, quando as pessoas eram expostas à luz durante o período normal de sono, os níveis de melatonina caíam em mais da metade na maioria dos testes. Isso significa que o cérebro pode estar deitado na cama, mas depender de sinais luminosos para pensar. Parece que o dia ainda não acabou. E não se trata apenas de dormir pior. Em 2022, um estudo de Daniela Grimaldi, Ivy Mason, Phyllis Z e colegas da Universidade Northwestern foi publicado na PNAS. Eles fizeram com que adultos saudáveis dormissem uma noite com luz moderada, cerca de 100 lux, e na noite seguinte com luz muito fraca. Após a noite com luz, a frequência cardíaca noturna aumentou e a sensibilidade à insulina piorou na manhã seguinte. Em outras palavras, o corpo parecia estar dormindo, mas funcionava como se alguém tivesse deixado uma luz fraca acesa dentro de casa. Existem também estudos com animais que relacionam a luz noturna a alterações metabólicas e comportamentais. Por exemplo, em 2010, Laura Fonken e seus colegas da Universidade Estadual de Ohio publicaram um estudo na PNAS, mostrando que camundongos expostos à luz fraca à noite ganharam mais peso, mesmo que sua dieta e atividade tenham sido estudadas separadamente. Os autores atribuíram isso a alterações no horário das refeições e nos sinais circadianos. Em outras palavras, a luz noturna pode confundir tanto o relógio biológico do corpo que ele começa a se comportar de maneira estranha, mesmo sem motivo aparente. É claro que isso não significa que uma única luz noturna vá arruinar sua saúde instantaneamente. Mas se o seu quarto brilha como um pequeno escritório por anos, seu cérebro pode não receber a escuridão adequada de que precisa. Portanto, o melhor é remover fontes de luz desnecessárias, escurecer a janela, virar relógios brilhantes de cabeça para baixo, evitar deixar o celular com a tela para cima e evitar transformar seu quarto em uma vitrine. Uma luz noturna pode parecer uma proteção contra monstros, mas às vezes, o verdadeiro monstro é o sono cronicamente interrompido. Agora, vamos falar sobre o objeto em que muitas pessoas estão sentadas neste momento. Pode parecer confortável,
mas com o uso prolongado, torna-se uma das maneiras mais lentas de prejudicar sua saúde. Número 3. Ficar sentado por muito tempo. O objeto mais suspeito do seu quarto pode parecer macio, confortável e geralmente inofensivo. É a cadeira. Ela não rosna, não morde e não tenta te assustar, mas se você passa a maior parte do dia nela, seu corpo gradualmente começa a pagar por esse conforto. Não fomos criados para passar horas na mesma posição em frente a uma tela, e a vida moderna nos transforma cada vez mais em um apêndice da cadeira. Quando você fica sentado por longos períodos, seus músculos trabalham menos, a circulação nas pernas piora, seu gasto energético diminui e seu corpo parece entrar em modo de espera. Os músculos das costas, do abdômen, dos glúteos e das pernas, justamente os que deveriam sustentar, movimentar e estabilizar o corpo, são particularmente afetados. Se você se senta assim dia após dia, sua postura muda gradualmente. Seus ombros se curvam, sua cabeça se inclina em direção à tela, suas costas cansam e sua lombar começa a ficar desconfortável. E essa é apenas a parte mais perceptível do problema. Em 2012, uma importante revisão de Emma Wilmot e colegas foi publicada na revista Diabetologia. Eles analisaram estudos sobre comportamento sedentário e concluíram que o aumento do tempo sentado está associado a um risco maior de diabetes, doenças cardiovasculares e mortalidade. Posteriormente, em 2015, nos Anais de Medicina Interna, um grupo de pesquisadores liderado por Aviroop Biswas também demonstrou uma ligação entre o sedentarismo prolongado e o aumento dos riscos à saúde, mesmo após considerar a atividade física. Portanto, embora ir à academia à noite seja bom, isso não compensa completamente os danos causados por ficar sentado praticamente inativo o dia todo. Um problema à parte é a circulação sanguínea nas pernas. Quando você fica sentado por muito tempo, especialmente em um avião, carro ou sentado à mesa, o fluxo sanguíneo diminui. Para algumas pessoas, isso pode aumentar o risco de trombose. É por isso que os médicos recomendam levantar, alongar-se, movimentar as pernas e fazer pequenas pausas. Não porque queiram prejudicar sua produtividade, mas porque seu corpo não gosta de ficar parado por 8 horas seguidas. E sim, a expressão sentar é o novo fumar soa impressionante, mas é melhor interpretá-la como uma metáfora, e não como uma equação literal. Uma cadeira não se transforma em cigarro, e uma cadeira de escritório não libera fumaça nos seus pulmões. A questão é a seguinte: ficar sentado por longos períodos se tornou algo tão normal que deixamos de perceber isso como um risco. Mas o corpo percebe. Portanto, a melhor maneira de se proteger não é ficar em pé heroicamente o dia todo, mas simplesmente interromper a inatividade com mais frequência. Levante-se, caminhe um pouco, alongue-se, mude de posição, faça pequenas pausas. Seu corpo não está pedindo para você correr uma maratona. Ele está pedindo para você, pelo menos, parar de fingir que é um móvel. Agora, vamos falar sobre um hábito que muitos consideram o mais confortável para dormir, embora seu pescoço e coluna possam discordar categoricamente. A segunda posição é dormir de bruços. À primeira vista, parece uma posição confortável. Deite-se, afunde o rosto no travesseiro, abrace o colchão e tudo parece bem. Mas sua coluna pode ter uma opinião completamente diferente. O principal problema é que, ao dormir de bruços, seu pescoço é quase sempre forçado a virar para o lado. Caso contrário, você simplesmente não consegue respirar direito. E o resultado é uma cena estranha. Seu corpo está descansando, mas seu pescoço fica preso na posição de adormeci acidentalmente depois do acidente, por horas a fio. Em 2023, a Cleveland Clinic afirmou explicitamente que dormir de bruços pode causar tensão desnecessária nas costas, pescoço e ombros, e que mesmo uma tensão leve pode se acumular ao longo de 7 a 8 horas. O quiroprático Andrew Bang também explicou que quando as pessoas chegam com dores relacionadas ao sono, o culpado geralmente é dormir de bruços. O problema não é que essa posição cause fraturas na coluna instantaneamente.
O problema é que ela força o pescoço e a região lombar a trabalharem em uma posição desconfortável noite após noite. Dormir de bruços dificulta que a coluna mantenha uma posição neutra. A lombar pode ficar mais arqueada, a cabeça virada para o lado, os ombros comprimidos, e se o travesseiro for alto, o pescoço pode ficar ainda mais inclinado. Assim, você acorda de manhã com a sensação de que não descansou, mas sim participou de uma silenciosa corrida noturna de resistência para as suas articulações. O pescoço fica rígido, as costas doem, os ombros estão tensos e você pensa: pelo menos foi confortável nos primeiros 5 minutos. Em suas recomendações sobre posições para dormir em casos de dor nas costas, a Clínica Mayo recomenda o uso de travesseiros que ofereçam suporte ao alinhamento da coluna, da pelvis e dos quadris. Para quem dorme de lado, coloque um travesseiro entre as pernas. Para quem dorme de costas, coloque um apoio sob os joelhos. E se a pessoa ainda não consegue abrir mão de dormir de bruços, muitos especialistas recomendam pelo menos o uso de um travesseiro bem baixo ou dormir sem travesseiro alto, para evitar torções adicionais no pescoço. Então, dormir de bruços não é uma sentença de morte, e não é motivo para pânico se você sempre dormiu assim. Mas se você acorda constantemente com dor no pescoço, na lombar ou nos ombros, o problema pode não ser a idade, um travesseiro ruim ou o clima. Você pode simplesmente estar mantendo sua coluna em uma posição para a qual ela não foi projetada por várias horas todas as noites. Agora, vamos ao último hábito, aquele que muitas pessoas toleram só mais 5 minutinhos, enquanto suas bexigas já estão pedindo socorro. O primeiro problema é segurar a urina por muito tempo quando você precisa ir ao banheiro. Quase todo mundo já fez isso. Mais um e-mail, mais uma patinada, mais um episódio, só mais um pouquinho para chegar em casa, mais 5 minutos para o intervalo. O sinal já está lá, sua bexiga está implorando por atenção, mas você decide. Vai aguentar. Uma vez geralmente não é grande coisa, mas se isso virar um hábito, seu corpo pode começar a se vingar, de forma silenciosa e bastante incômoda. A bexiga não é apenas um saco de líquido, mas um órgão muscular que precisa se expandir e contrair normalmente. Quando ela se enche, o sistema nervoso envia um sinal. É hora de esvaziar. Se você ignora esse sinal regularmente e segura a urina por muito tempo, a bexiga se expande além do que é confortável para ela. Com o tempo, isso pode interferir no esvaziamento normal. A urina não é completamente expelida e resíduos permanecem. E a urina residual, ainda morna, não é apenas um líquido. É praticamente um ambiente propício para a proliferação de bactérias. O Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais explica que reter urina na bexiga pode contribuir para infecções do trato urinário, pois dá às bactérias mais tempo para se multiplicarem. E a Clínica Mayo lista problemas com o esvaziamento completo da bexiga como um fator de risco para infecções do trato urinário. Simplificando, se a urina for retida por muito tempo ou não for completamente esvaziada, o risco de problemas aumenta. E sim, a popular história de terror sobre sua bexiga estourar se você segurar por muito tempo geralmente é exagerada. Na maioria dos casos, seu corpo não permitirá que você faça um esforço heróico até esse ponto. É mais provável que você simplesmente sucumba. A ruptura da bexiga acontece, mas é rara e geralmente associada a traumas, transbordamento grave devido a outros problemas ou condições específicas. O dano real costuma ser menos dramático. É lento. Irritação, infecções, problemas com a evacuação, enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico e o risco de perda do controle. É especialmente problemático quando a pessoa segura a urina constantemente, no trabalho, na rua, na escola, no computador, porque não tem tempo. O cérebro se acostuma a ignorar o sinal e a bexiga passa a funcionar cada vez mais sobrecarregada. Com o tempo, o hábito de só mais um pouquinho pode se transformar em uma situação em que você não decide mais quando ir ao banheiro, mas sim, a sua bexiga escolhe o momento mais inoportuno. Descobrimos que muitos hábitos perigosos parecem bastante comuns,
roer as unhas por ansiedade, segurar um espirro por educação, limpar os ouvidos com um cotonete porque é mais higiênico, forçar-se a beber água porque faz bem, ouvir música muito alta, dormir com a luz acesa, ficar sentado por horas, dormir de bruços, aguentar até o último minuto. Cada um desses hábitos pode parecer pequeno individualmente, mas o corpo se lembra da repetição. E aqui está a principal conclusão. O corpo muitas vezes entra em colapso não por causa de um único evento dramático, mas por pequenos hábitos que repetimos todos os dias, sem nem mesmo considerá-los um problema. Conte-nos nos comentários qual hábito da lista você tem. Você rói as unhas, espera até o último minuto, dorme com a luz acesa ou ainda limpa os ouvidos com cotonetes, mesmo que isso já seja um pouco assustador? E se você quiser mais análises como esta sobre hábitos estranhos e prejudiciais, inscreva-se. Os próximos vídeos apresentarão ainda mais coisas que parecem inofensivas, até você descobrir o que elas fazem com o seu corpo.